Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. E como eu falei no primeiro vídeo de apresentação, a gente vai dar início aqui a uma série de vídeos sobre administração pública, direito e política voltado para a defesa dos animais. Tudo isso para melhorar a nossa luta e deixá-la muito mais profissional e muito mais forte para enfrentar os nossos desafios. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Antes de eu me aprofundar na parte mais prática, é muito importante que você tenha conhecimento de como funciona o Estado brasileiro. Na verdade, vários estados do mundo, várias nações do mundo funcionam dessa mesma forma. A gente tem aqui no Brasil uma forma de governo chamada República, que basicamente é a divisão dos poderes que existem aqui no Estado. Então, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E temos mais outros dois, podemos considerar poderes, que são forças que tem no Estado, que é o Ministério Público e também os tribunais de contas dos estados e dos municípios. No caso agora, apenas a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro tem tribunais de contas. Tá? Então, eu vou falar rapidamente deles todos, porque é muito importante vocês entenderem cada um papel que eles desempenham. E depois, na sequência, eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses poderes e como a gente pode usar eles em favor dos animais. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o primeiro de todos, o poder executivo. Tá? O poder executivo é quando você vai às urnas e escolhe o presidente, o prefeito ou o governador. São chamados chefes de Estado, ou chefes do município ou chefes do governo. E o poder executivo, ele tem como a principal função governar o país, administrar toda a máquina pública e implementar as políticas públicas. E quando eu for falar depois de poder executivo, eu vou falar a respeito disso, políticas públicas, porque isso é muito importante para a defesa animal e aí é um aspecto que está muito negligenciado hoje no Brasil. Do outro lado, nós temos o poder legislativo. O poder legislativo é quando nós vamos às urnas e votamos para escolher os vereadores, os deputados e os senadores. Certo? O Poder Legislativo, além de criar as leis, eles têm uma função muito importante, que é fiscalizar o que o Executivo faz. Ou seja, se o Executivo está gastando corretamente o orçamento, se ele está cuidando de fato da cidade, do Estado, é todo esse trabalho de fiscalização que o Legislativo tem que fazer, que eu considero até muito mais importante do que criar leis. Aqui no Brasil a gente tem muita lei, mas infelizmente as leis não são cumpridas e um grande responsável por isso é por conta do Legislativo não atuar como deveria. Mas depois eu vou explicar por que isso não acontece e formas da gente tentar mudar isso. Além do poder legislativo, a gente tem o poder judiciário, que são juízes. São vários órgãos do poder judiciário, que são os juízes de primeira instância, os tribunais regionais federais e o STF e o STJ, os tribunais superiores, como nós chamamos. Então, a eles cabe julgar demandas que eles são provocados. Então, é muito importante saber disso também. O judiciário não pode um juiz ir lá e proibir alguma coisa, ele tem que ser provocado. E quem que provoca o judiciário? Quem provoca o judiciário são as pessoas, a sociedade como um todo, até o próprio governo, e o Ministério Público, que é o que eu vou falar na sequência. O Ministério Público, ele tem um papel bastante importante também, porque o Ministério Público atua como um guardião da lei, Então, tanto em casos de crimes contra pessoas, como contra o meio ambiente e várias outras áreas, é o Ministério Público que propõe uma ação para o Judiciário julgar. Então, isso é muito importante a função do Ministério Público, principalmente relacionada a crimes de maus tratos dos animais. Aí se pode englobar tudo, desde zoológico, animais abandonados, testes em animais, até transporte de animais. Então o Ministério Público ele tem uma função que é criminalmente oferecer uma denúncia para o judiciário julgar. Tá? E esse é um canal muito pouco usado pela defesa animal. Rodeios, enfim, o que vocês imaginar o Ministério Público pode atuar. Tá? E também a gente vai ter um vídeo específico para falar sobre o Ministério Público e como atuar junto com ele. Tá? E por último, os tribunais de contas dos estados e dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado e do município, ele serve para também fiscalizar o Poder Executivo, no tocante à legalidade e à legitimidade dos atos. Porque às vezes
um prefeito, um governador, ele age legalmente, só que ele age de uma forma desproporcional. Né? Por exemplo, faz uma obra que não serve para nada. A obra está toda legalizada, cumpriu todos os procedimentos, licitação, tudo. Porém, ela não cabia ali. Ele agiu com outros interesses que não eram os legítimos da sociedade. E aí o Ministério Público, os tribunais de conta, ele atua também, e assim, ali é tipo uma junção de tudo, né? O Tribunal de Contas ele pega, ele manda um auditor, o auditor elabora um processo e o próprio Tribunal de Contas julga as contas ou os atos do Poder Executivo, tá? E às vezes ele recebe denúncias também, que é uma coisa que a gente faz muito pouco na defesa animal, que é oferecer denúncia para os tribunais de contas. Bom, esse vídeo era mais curto, eu queria explicar um pouco de todos esses poderes de uma forma bem concisa, porque para falar de cada um deles aplicados à defesa animal, a gente vai precisar de um vídeo separado. Espero que tenham gostado de mais um pouco desse conhecimento e podem mandar perguntas tanto no direct quanto nos comentários, que eu vou respondê-las com muito prazer. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.